Olá, eu sou Ludmila. Eu sou Larissa, esse é o Prosa em Família, ó, no nosso gabinete. Tchim, tchim. Bom, seguindo o nosso papo aqui sobre o Bauman e sobre o livro Amor Líquido. E aí a gente está fazendo uma relação, né, de algumas questões levantadas, algumas discussões levantadas pelo Bauman e a adolescência. E aí, Ludmila, acho que tem uma questão que conversa muito de perto com essa fase da adolescência, que é a noção que ele vai desenvolver de diferenciação entre impulso e desejo, e de como nós temos uma lógica de mercado preparada para fazer você satisfazer os impulsos e não os desejos, né? Ele faz uma diferenciação interessante, né, Larissa, sobre esses dois aspectos. O desejo, ele requer investimento, né? Ele não acontece Cultivo. no imediato. Ele requer investimento de tempo, ele requer paciência, ele requer um tempo, um cultivo, né? E o impulso não. Uhum. Não é isso? E a gente vai se acostumando a responder a um impulso e esperando de tudo. E aí ele fala muito disso nas relações amorosas, mas eu acho que traduzindo para o nosso dia a dia, a gente quer tudo muito rápido, né? Sim. E a gente vai sendo fomentado também pelas redes sociais para esse imediatismo, para a sociedade de forma geral, né? Mas a gente Sem vai dúvida. sendo, eu acho que pela própria rapidez com que as informações, as redes sociais oferecem essas informações, então a gente vai se tornando cada vez mais imediatistas. Eu acho que, assim, uma contribuição para mim fantástica, que atravessa vários livros do Bauman, é o modo como ele pensa uma lógica neoliberal, uma lógica de invasão do território simbólico do sujeito e construção de um jeito de pensar, né? Então, como isso vai para as entrelinhas do nosso existir, e aí o amor, o desejo, a conquista, isso está também impactado por uma lógica neoliberal, capitalista, etc. Então, ele vai dizer: olha, o mercado nos prepara para satisfazer os nossos impulsos. Às vezes a gente confunde muito e usa muito a palavra desejo, mas na obra do Bauman, desejo tem essa conotação que a Ludmila trouxe, de algo que precisa de um investimento, que precisa de um tempo de adubação, de fermentação, e o impulso não. O impulso é: comprarei esta caneca, essa daqui, na verdade, a gente ganha, né, do nosso gabinete, mas eu comprarei essa caneca porque eu quero ter a experiência de entrar em contato com esse material ou de me sentir pertencendo ao nosso gabinete, por exemplo. Então, é imediato. Quando você tem o objeto, você tem, é isso que se promete, você tem a satisfação junto com o produto. Quando a gente está falando de desejo, isso não é tão pronto. Aliás, isso é nada pronto. Né? Você às vezes até se aproxima do objeto desejado, mas não significa que você vai ter uma satisfação ali simplesmente porque não se consome o objeto amado, né? Ou o objeto desejado. Ele não é consumível nesse sentido que o mercado nos apresenta. Ele faz uma comparação, inclusive no livro, que hoje em dia a gente se prepara se prepara não, a gente entra numa relação como quem estivesse comprando um produto ou um Exatamente. serviço, né? Algo pronto, que é isso que você falou, vai satisfazer simplesmente o nosso impulso, e não como se fosse algo que é próprio das relações, que é algo que vai sendo construído à medida que você dedica, então, esse tempo que você constrói essa troca, né, que permeia as relações. Mas não, a gente entende, não, isso aqui já não está me atendendo mais, então, a qualquer momento, parece que pode ser descartado ou substituído. Isso. Né? E aí, sem querer
entrar no mérito mais profundo das questões, mas a gente percebe isso, né, Larissa? Não estou dizendo aqui que os relacionamentos ou os casamentos têm que ser para sempre, não é isso. Mas realmente as pessoas elas estão menos dispostas a continuar tentando, né? Talvez porque a gente vai tendo uma sensação de efemeridade, né? De que está tudo muito prestes a acabar o tempo todo, então eu preciso viver tudo muito intensamente. Mas eu acho que você só experimenta o intenso de uma relação se você se permitir dedicar tempo, investir, né? Porque não é assim, você não colhe ali de imediato. Então, às vezes, as pessoas não estão mais dispostas a esperar esse tempo, né? E entender que dificuldades, problemas, a gente enfrenta, faz parte dos relacionamentos, não é desistindo de enfrentá-las que a gente vai terminar com um problema, que às vezes existirão outros tipos de problemas em outros relacionamentos. E aí, de novo, não é que a gente não, né, não deva, a gente tem que buscar o que nos satisfaz, claro, mas eu acho que o que o Bauman traz na obra dele é essa reflexão de que a gente entende que tudo pode ser muito substituído, como você troca uma peça de geladeira, né? Isso. Eu lembrei, né, te ouvindo falar aí, eu lembrei da música do Titãs, Flores, e eles vão dizer, as flores de plástico não morrem. Então, acho que é muito do que se procura, às vezes, nas relações, uma plastificação. Porque daí você tem a garantia de que aquilo, bom, primeiro que a flor de plástico não precisa de investimento. Ela não morre porque ela também não é adubada, regada, nem nada disso, fertilizada. Então, ela não morre, mas ela também não está viva. Né? Então, ela não cresce, ela não troca, né? Ela não estabelece nenhuma troca viva com o ambiente, né? Então, acho que, de certa maneira, vende-se para as pessoas, e aí o adolescente, penso que ele é muito suscetível a isso, né? Vende-se para as pessoas essa ideia de relações que não vão precisar de investimento, que elas vão durar porque elas estão funcionando como produtos. E aí, Ludmila, para a adolescência, isso tem um sentido mesmo, porque o adolescente está entrando em contato com impulsos e com desejos. E para o Bauman, haverá, por conta dessa lógica de mercado, uma transformação do desejo em impulso. Então, aquilo que o adolescente deseja precisa ter a resposta imediata de satisfação. E essa resposta não é imediata, como a gente falou agora, né? Ela não é imediata de jeito nenhum. Naquilo que você deseja, é preciso fazer o investimento de tempo, energia, afeto, etc. Então, penso que o adolescente vai ficando muito suscetível a essa certa manipulação, e aí, por isso, ele troca tanto. Porque aquilo não satisfaz, ele troca. Aquilo não satisfaz de novo, ele troca. E aí, Larissa, eu acho que a gente até falou disso no vídeo passado, um pouco, no final a gente falou dessa questão, mas como ajudar o adolescente, né, a entender isso? Porque, assim, eu acho que aí entra muito um aspecto que a gente discute no Prosa em Família em vários momentos, que é a questão da comunicação, né, na família, em fortalecer esses laços, para que ele possa entender também que existem outros vínculos. E quando eu não falo só de fortalecer os laços familiares, mas de ter uma relação aberta entre a família e esse adolescente, para que a família possa enxergar essas atitudes no adolescente e ser capaz de direcioná-lo. É claro que não significa que por serem mais velhos, né, a gente percebe essas mudanças mais fortemente nas últimas décadas, onde a rede social ganhou vulto, mas é claro que a gente tem aí pais muito jovens que também podem ser frutos dessa geração, claro. Mas eu acho que o jeito que a gente tem de ajudar o adolescente é conseguir, através das relações familiares ou de um direcionamento, mostrar para ele a importância de se estabelecer vínculos fortes e a necessidade que nós, como seres humanos, temos de cultivar nessas relações esses vínculos afetivos que demandam investimento. Eu acho que a gente
mostra isso no dia a dia, não é? Você pensa num outro Não, eu caminho para a penso que a gente poder. saída é por aí mesmo, né? De promover para o adolescente um sentimento. Aí eu não acho que seja só uma coisa da racionalidade, mas eu acho que é a Sim, experiência verdade. de sentir, né? O que o afeto pode, o que o afeto constrói. E aí nós estamos falando de longo prazo, nós estamos falando de duração. Então, muitas vezes, isso requer que a gente trabalhe com o adolescente a história, a própria história dele dentro da família. Olha esse afeto pelo seu pai, pela sua mãe. O que você sente hoje? Hoje eu acho meus pais detestáveis. Será? Vamos olhar Uhum, para a construção, para a trajetória, ao invés de a gente pontuar só o que aparece, né, aqui nesse momento, como aquilo que está definindo a relação, vamos olhar para outros momentos em que a relação também foi definida. A relação não é definida, ela não começou hoje, a relação com seus pais não começou hoje. Então, ela vem de uma trajetória. O que já foi uhum. experimentado nessa trajetória? E o que se pensa sobre o futuro? E aí, acho que com outros afetos importantes que o É, adolescente tem, né, seria interessante ressituá-lo ou redimensionar o investimento afetivo que ele já fez. Ele tem amigos. Se ele é um adolescente de 15 anos, ele com certeza tem amigos que estão na vida dele desde os 5, desde os 7, uhum, desde quando a memória uhum. alcança. Então, como que isso foi construído? O que isso produz? Né? Acho que relembrar dos afetos que já sofrem um investimento é importante para a gente para ele sair da noção de fugacidade. Eu acho que essa é uma excelente dica, né? É falar do sentimento, é falar não, é mostrar, né? Que como você É, falou, não é algo racional, mas é é, realmente fazer ele enxergar o quanto essas relações afetivas fazem parte de quem ele é, sim, sim. né? E de quem ele Acho poderá ser, né, ter. Ludmila? Eu acho que a projeção para o futuro é importante porque ela também quebra um pouco essa ideia da imediatez, essa Uhum. ideia do para agora, para o momento. Então, pensar também, trazer um pouco da trajetória e pensar, sentir, né, gente? Sentir. Principalmente sentir a possibilidade de uma projeção no tempo. Muito bem, ainda teremos mais Bauman nesse mês, Amor Líquido. Fica aqui com a gente para você acompanhar essa prosa. Vem prosear com a gente. Vem prosear com a Tchau. gente. Um beijo. Satisfação pelo clique. Fake, à vontade, critique. Não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.